Saulo Barbosa tinha uma caneta Montblanc de ouro maciço suspensa no ar. A 3 milímetros de assinar o contrato mais lucrativo de sua vida, quando o mundo inteiro parou de girar. Estava sentado à mesa principal do Terraço Paulista, o restaurante mais exclusivo e elitista de Alphaville, em São Paulo. Ao redor dele, 3 executivos do mercado imobiliário aguardavam sua assinatura para fechar uma compra de 40 milhões de reais. Tudo era perfeito. O terno azul marinho de Saulo, impecável, feito sob medida, sem gravata, projetava o poder absoluto de um homem de 32 anos que havia conquistado a cidade. A barba curta e perfeitamente delineada, a postura dominante. Era o rei do mundo, um homem que sempre vencia, que havia superado a maior humilhação de sua vida. Ou assim acreditava. Seu olhar, frio e calculista, desviou por um segundo do papel sobre a mesa de toalha branca e foi então que ele a viu. O impacto roubou o oxigênio de seus pulmões. Foi como chocar contra uma parede de concreto a 200 km por hora. A uns 15 metros de distância, na área menos iluminada do salão, havia uma mulher limpando uma mesa. O contraste era violento, quase grotesco. Em meio à elegante decoração de tons dourados, mármore e cristais finos, a mulher usava um uniforme de limpeza cor laranja, barato e desgastado, com golas e bordas brancas. Destoava por completo. Mas não foi o uniforme que paralisou Saulo. Foi ela, Inês, sua ex-esposa. A caneta escorregou dos dedos de Saulo e bateu na mesa de vidro com um som seco, manchando o documento milionário com uma grossa gota de tinta preta. "Está tudo bem, Saulo?" perguntou um dos executivos, franzindo a testa. Saulo não respondeu, não piscou, não respirou. Seus olhos escuros estavam cravados na mulher ao longe. Sua mente, acostumada a processar números e estratégias em frações de segundo, colapsou diante da imagem irracional à sua frente. 9 meses atrás, Inês Souza, a mulher que ele amava com uma devoção cega, havia atirado os papéis do divórcio no seu rosto. Disse que estava farta dele, que havia encontrado alguém melhor, alguém que de fato tinha tempo para ela, e foi embora sem levar um único centavo, supostamente para viver um romance de luxo na Europa com um herdeiro europeu. Saulo passara quase um ano odiando-a, engolindo o veneno da traição, afogando a dor no trabalho, até se tornar um magnata de aço, frio e intocável. Mas a mulher que estava a 15 metros dali não estava em Paris. Não estava coberta de joias nem vestindo alta costura. Inês esfregava a madeira de uma mesa com um pano branco de forma frenética, errática, como se sua vida dependesse de tirar uma mancha de molho. Seu cabelo castanho claro, que antes sempre caía em ondas perfeitas, estava preso num coque despenteado. Sua pele clara estava avermelhada. Grossas gotas de suor desciam pela testa e pelo pescoço. Ela parecia abatida, pálida, com profundas olheiras violetas sob os olhos, o olhar cravado para baixo, completamente destruída. E então, Inês virou de perfil para alcançar o outro extremo da mesa. O coração de Saulo parou de golpe. Por baixo daquele uniforme laranja asfixiante e barato, o ventre de Inês era enorme, redondo, pesado e baixo. Uma gravidez avançadíssima, no mínimo 8 meses. O cérebro de Saulo fez o cálculo com a velocidade de um chicote. 9 meses de divórcio, 8 meses de gravidez. "Não", murmurou Saulo, a voz áspera, mal um sussurro na garganta. "Saulo, senhor Barbosa", insistiu o advogado do outro lado da mesa, alarmado com a palidez cadavérica que cobria o rosto do empresário. Saulo se levantou com um empurrão. A pesada cadeira de carvalho rangeu violentamente contra o piso de mármore, atraindo olhares curiosos das mesas próximas. A ele não importou. Não importava o contrato, nem os 40 milhões, nem sua reputação. Todo o barulho do luxuoso restaurante, o tinido das taças de cristal, os talheres de prata, as risadas suaves da elite paulistana, desvaneceu, tornando-se um zumbido surdo. Só havia. Inês parou um segundo, soltou o pano sobre a mesa e levou uma mão à base das costas, arqueando-se com uma expressão de dor muda.
Respirava pela boca, exausta, como se o peso do próprio corpo e da criatura que carregava dentro estivessem prestes a quebrar sua coluna vertebral. Aquela mulher que um dia foi dona de metade de seu império, a mulher que caminhava de cabeça erguida e sorriso radiante. Agora, parecia um animal encurralado à beira do colapso físico. Saulo deu o primeiro passo em direção a ela. Seus punhos estavam tão cerrados ao longo do terno azul marinho que os nós dos dedos ficaram brancos. Uma mistura tóxica de raiva, confusão e pânico visceral começou a ferver em suas veias. Que diabo estava acontecendo? Onde estava o amante milionário? Por que a mulher que destruiu sua vida estava limpando mesas alheias? E de quem era aquele filho que lhe deformava o corpo? Saulo avançou pelo corredor central, desviando de um garçom. Seu olhar sério e implacável não se desprendia dela. Ia exigir respostas. Ia destruí-la com palavras se necessário. Ia cobrar cada noite de insônia. Mas antes que pudesse chegar, outra figura se interpôs na cena, bloqueando o caminho de Inês. Era Luiz Fontes, o gerente-geral do Terraço Paulista, um homem de 45 anos, de terno cinza impecável, com o rosto tenso e a arrogância de quem aprecia humilhar os que estão abaixo de seu status. Saulo parou a 3 metros de distância, oculto parcialmente por uma grande coluna de mármore e um arranjo floral extravagante. Estava suficientemente perto para ouvir tudo, mas fora do campo de visão de sua ex-esposa. Luiz olhou a mesa que Inês acabara de limpar e passou o dedo indicador pela borda de madeira. Ergueu-o no ar com nojo, como se tivesse tocado algo radioativo. A isso você chama de limpar, Souza? Sibilou o gerente. A voz baixa, mas carregada de veneno, desenhada para não interromper os clientes ricos e perfeita para destruir a funcionária. Pago para o lugar brilhar, não para você espalhar a sujeira de um lado para o outro. Inês baixou a cabeça imediatamente. Saulo sentiu um chicotaço no peito ao ver aquele gesto. A Inês, que ele conhecia jamais, em hipótese alguma, abaixava a cabeça diante de ninguém. Era feroz, orgulhosa, uma mulher que não se deixava pisar. Agora seu queixo tocava o peito num ato de absoluta submissão. Me desculpe, senhor Fontes, respondeu Inês com a voz trêmula, rouca pela desidratação. Agora mesmo passo o desinfetante de novo. É que eu me tonteei um pouco, foi só 1 segundo. Não me importam suas desculpas baratas, cortou Luiz, aproximando-se de forma intimidadora. Inês, com dificuldade devido ao enorme ventre, deu um passo torpe para trás. A semana toda você se arrasta pelo salão. Se continuar se movendo como uma tartaruga, vai para a rua hoje mesmo. Não, por favor, suplicou ela, levantando o olhar pela primeira vez. Os olhos de Saulo se arregalaram ao ver o terror absoluto no rosto da mulher que amou. Senhor Fontes, por favor, preciso deste trabalho. O aluguel vence na sexta e não tenho dinheiro para a clínica. Juro que vou ser mais rápida. Não me demita, imploro. O som da súplica de Inês atravessou o peito de Saulo como uma faca serrilhada. Sentiu o sangue latejando nos ouvidos. A raiva que sentia por ela, havia 2 minutos estava se transformando num instinto escuro, primitivo e perigoso. Queria destruir Luiz Fontes com as próprias mãos. Essa barriga que você carrega não é problema meu, Souza, cuspiu Luiz apontando para o enorme ventre sob o uniforme laranja. Não me importa se está grávida. Ninguém te obrigou a abrir as pernas. Aqui você vem para trabalhar. Se não aguenta o ritmo porque seu filho pesa muito, vai pedir esmola na rua, que é onde você merece estar. Você tem 3 minutos para deixar essa área impecável ou pega suas tralhas e vai embora. Entendido? A crueldade das palavras ecoou naquele canto do salão. Uma grossa lágrima silenciosa rolou pela face de Inês, misturando-se ao suor. Ela apertou os lábios contendo o choro e assentiu freneticamente. Sim, senhor. Entendido. Deixo impecável, murmurou agarrando o pano com mãos que tremiam de forma incontrolável e começando a esfregar a madeira com desespero, dobrando o corpo com evidente agonia. Luiz sorriu satisfeito, ajeitou as lapelas do paletó e virou-se para ir embora. Mas não foi muito longe. Uma mão do tamanho de uma bandeja
se fechou em volta de seu pescoço por trás, agarrando o tecido do terno cinza com tanta força que os botões da camisa ameaçaram estourar. O gerente engasgou num arfar sufocado quando foi arrastado violentamente para trás. Deu de frente com o rosto ensombrecido de Saulo Barbosa. Os olhos de Saulo já não eram os de um empresário calculista. Eram os de um predador a um segundo de despedaçar sua presa. "Você tem algum problema com ela, lixo?" rosnou Saulo, sua voz ressoando num barítono profundo e letal, alto o suficiente para que o murmúrio das mesas próximas se apagasse imediatamente. Luiz empalideceu até a cor da cinza. Conhecia Saulo Barbosa. Toda a elite de São Paulo conhecia o magnata imobiliário. Era um dos clientes mais importantes e temidos da cidade. "Senhor Barbosa", gaguejou o gerente tremendo sob o aperto que ameaçava cortá-lo. "Eu só estava corrigindo a funcionária, não quis incomodá-lo." O som do nome Barbosa teve um efeito elétrico a 2 metros de distância. Inês, que esfregava a mesa com os olhos cheios de lágrimas, ficou completamente petrificada. O pano branco escorregou de seus dedos, caindo em câmera lenta até o chão. O oxigênio pareceu ser absorvido da habitação. Lentamente, com o terror absoluto desfigurando suas feições, Inês girou o rosto. Sua respiração parou. Suas mãos se aferraram instintivamente às laterais do ventre volumoso, como se tentasse proteger o bebê do olhar que se aproximava. Saulo soltou Luiz com um empurrão brutal, fazendo o gerente tropeçar e cair de joelhos sobre o mármore. Mas Saulo já não olhava para o homem no chão. Seus olhos se cravaram diretamente em Inês. O silêncio no restaurante foi sepulcral. Os olhares dos milionários ao redor estavam fixos na cena. A tensão era tão densa que se podia cortá-la com um cristal. Saulo a olhou de cima a baixo. O uniforme humilhante, as olheiras, o pânico nos olhos castanhos e, finalmente, aquela enorme barriga de 8 meses. Inês recuou um passo, chocando contra uma bandeja de taças vazias que um garçom havia deixado perto. A bandeja caiu no chão. O som dos cristais estilhaçando em 1000 pedaços rompeu o silêncio como um disparo, mas nenhum dos dois se perturbou. Estavam frente a frente, o milionário traído e a ex-esposa destruída. Saulo, sussurrou Inês com os lábios tremendo incontrolavelmente, recuando outro passo, querendo desaparecer, fugir, morrer, antes que ele fizesse a única pergunta que ela jurara nunca responder. Saulo deu um passo em direção a ela, esmagando os cristais quebrados com seus sapatos italianos, os olhos ardendo de dor e raiva. 9 meses. A voz de Saulo era baixa, áspera, e ressoou no silêncio absoluto. 9 meses desde que você fugiu. Saulo baixou o olhar para o ventre dela, o cálculo brilhando como uma sentença de morte em suas pupilas. 8 meses de gravidez. Inês cobriu a boca com as mãos, sufocando um soluço, recuando até que suas costas bateram na parede. Não havia saída. O muro que ela havia construído para protegê-lo da verdade acabava de colapsar diante de seus olhos. O silêncio no terraço paulista era absoluto, espesso, quase asfixiante. As dezenas de comensais milionários, acostumados a reclamar se o vinho não estivesse na temperatura exata, agora prendiam a respiração. No chão de mármore, Luiz, o temido gerente, continuava de joelhos, esfregando o pescoço avermelhado, paralisado pela violência contida que emanava do terno azul marinho de Saulo Barbosa. Mas Saulo não via mais ninguém. O mundo inteiro havia se reduzido à mulher encurralada contra a parede. O cérebro de Saulo trabalhava a uma velocidade vertiginosa, não com números de contas bancárias, mas com meses, datas, memórias que lhe queimavam o sangue. 9 meses exatos desde aquela tarde chuvosa em que ela jogou as alianças de casamento sobre a bancada de granito de sua mansão em Alphaville. 9 meses desde que o olhou com um desprezo glacial, afirmando que ele não era suficiente, que havia encontrado um homem de verdade, um empresário europeu que lhe daria o mundo que Saulo lhe negava por estar sempre trabalhando. 9 meses desde que desapareceu sem deixar rastro, bloqueando suas ligações,
apagando-se do mapa. E agora, diante dele, um ventre que gritava a verdade anatômica impossível de ocultar. O cruzar de olhares foi devastador. Saulo buscou nos olhos castanhos de Inês a mulher fria e calculista que o havia abandonado, mas não a encontrou. No lugar dela, só havia um animal ferido e aterrorizado. Suas mãos delgadas e ásperas, antes sempre adornadas com manicure perfeita e diamantes, agora estavam vermelhas, rachadas pelos produtos químicos de limpeza, e se aferravam ao ventre com uma força protetora instintiva. "Está grávida de 8 meses. A voz de Saulo não foi um grito, foi um sussurro rouco carregado de um veneno que paralisou Inês. Ela engoliu em seco. O pânico lhe oprimiu o peito. Seus olhos se encheram de lágrimas que se recusavam a cair. Sabia que Saulo era brilhante. Sabia que ele não levaria mais de 5 segundos para fazer a subtração. Se havia saído havia 9 meses e o bebê tinha 8. A concepção ocorreu exatamente nas semanas anteriores ao divórcio. Semanas em que eles ainda dividiam a mesma cama. "Saulo, por favor", suplicou ela num fio de voz, pressionando-se contra a parede revestida de madeira fina, como se quisesse fundir-se a ela. "Vá embora. Não faça um escândalo aqui." "Que eu vá embora?" Saulo soltou uma risada seca, desprovida de qualquer humor, um som que fez os garçons mais próximos tremerem. "Você desaparece, destrói minha vida, me diz que vai para Paris com um magnata que vai te tratar como rainha, e te encontro limpando miséria em São Paulo, morrendo de fome e prestes a dar à luz." Saulo deu um passo à frente, encurtando a distância. Sua imponente figura cobriu Inês com sua sombra. O cheiro de sua colônia cara, amadeirada com especiarias, atingiu Inês, desenterrando 1000 memórias que a golpearam como uma marreta no estômago. "As contas não fecham, Inês." Saulo ergueu a voz pela primeira vez, um rugido que ecoou no teto de pé direito duplo do restaurante. 9 meses sem te ver, 8 meses de gravidez. Quem é o pai? A pergunta flutuou no ar como uma sentença de morte. Luiz, do chão, tentou intervenir aterrorizado de perder o emprego ou o prestígio do lugar. O senhor Barbosa. Se a funcionária está lhe me incomodando, a segurança pode retirá-la pela porta de serviço imediatamente." Saulo nem sequer o olhou. Tirou o rosto apenas 1 milímetro, seus olhos escuros destilando uma fúria homicida. "Se você abrir a boca de novo para chamá-la de funcionária ou tentar tocá-la, juro por Deus que compro este restaurante hoje mesmo só para ter o prazer de destruí-lo com você dentro. Cale a boca e não se mova." Luiz empalideceu e se encolheu, fechando a boca hermeticamente. Inês aproveitou aquele segundo de distração. O instinto de sobrevivência, ou melhor, o instinto de proteger o segredo que lhe havia custado tudo, tomou conta dela. Não podia deixar que ele fizesse perguntas. Não podia deixar que ele investigasse. Se Saulo descobrisse a verdade, os homens que a tinham ameaçado iriam atrás dele, o prenderiam ou pior. Com um movimento rápido, impulsionado pela pura adrenalina, Inês empurrou torpemente uma cadeira para o corredor, bloqueando o caminho de Saulo, e correu, ou ao menos tentou. Correr com o peso de 8 meses de gravidez, num corpo desnutrido, era mais um tropeço desesperado. Ela girou nos calcanhares de borracha gastos e se lançou em direção às portas batentes da cozinha. "Inês!" rugiu Saulo, a surpresa congelando-o por um microsegundo antes que suas longas passadas reagissem. Ela empurrou as portas metálicas da cozinha com ambas as mãos. O calor dos fornos, o cheiro de gordura, carne selada e o gritaria dos chefes a envolveram. Entrou como um furacão laranja tropeçando entre os cozinheiros, derrubando uma bandeja de legumes limpos. "Cuidado, Inês!" gritou um ajudante de cozinha, desviando-se dela por pouco. "Abram alas!" O rugido que o seguiu fez as portas batentes se abrirem com violência, batendo na parede. Saulo Barbosa entrou na cozinha, ignorando as normas de higiene, ignorando o caos que deixava para trás. Seu terno de grife não combinava com aquele inferno de aço inoxidável e gordura, mas ele avançava como um tanque de guerra. Inês olhou para trás por cima do ombro, o terror injetado em seus olhos. Chegou à porta traseira de emergência,
empurrou-a com todo o peso do corpo e saiu para a noite de São Paulo. O baque da porta de metal ao fechar retumbou nas paredes de tijolo. O beco dos fundos do terraço paulista era o reverso exato da moeda. Adentro tudo era luxo, música suave e perfumes franceses. Lá fora cheirava a lixo podre, umidade retida no asfalto e a fumaça asfixiante da cidade. Uma lâmpada piscava, jogando uma luz amarela e doentia sobre as lixeiras industriais. Inês se apoiou contra a parede de tijolos frios, respirando pela boca em arfadas rouca. O coração lhe batia tão forte contra as costelas que ela temia que elas se quebrassem. Agarrou o ventre com ambas as mãos, sentindo uma pontada aguda na base da pelve. O bebê se mexeu, chutando com força, agitado pelo nível de estresse e adrenalina que inundava a corrente sanguínea de sua mãe. "Calma, meu amor, calma", sussurrou Inês com a voz partida, fechando os olhos com força, rezando para que Saulo não a tivesse seguido, rezando para que a deixasse ir. Mas o destino e Saulo Barbosa nunca aceitavam um não como resposta. A pesada porta metálica se abriu com estrondo brutal. Saulo saiu para o beco. E ali a viu, encolhida junto às lixeiras, suja, tremendo, envolta naquele maldito uniforme laranja que lhe revolvia o estômago de indignação e dor. Caminhou em direção a ela com passos lentos, pesados, predatórios. Cada passo ecoava no asfalto molhado. Inês ergueu o queixo, forçando-se a construir o muro de gelo que a havia salvado 9 meses atrás. Tinha que mentir. Tinha que ser cruel. Se mostrasse fraqueza, ele cavaria até encontrar a verdade sobre por que o havia abandonado. "Vá embora, Saulo", gritou Inês antes que ele chegasse a 2 metros. "Não quero te ver, me deixa em paz." Saulo parou a poucos centímetros dela. Era tão alto que a obrigava a olhar para cima. Seu rosto estava tenso, as veias do pescoço marcadas pela raiva contida. Não havia um traço do homem apaixonado e gentil que costumava preparar o café da manhã aos domingos. Diante dela estava o tubarão das ruas de São Paulo. "Não vou a lugar nenhum, Inês", disse ele. "Não até você me dizer o que diabos significa isso." Saulo apontou com um movimento brusco de cabeça para o ventre dela. "Me explica, porque qualquer contador conseguiria somar essa conta. Você vai embora dizendo que me odeia, que tem um magnata esperando. Vai sem pedir pensão, sem levar um único centavo supostamente para morar na Europa. E 9 meses depois te encontro aqui, 10 quilos mais magra e grávida de 8 meses. "Não é assunto seu", disse Inês apertando os punhos, as unhas se cravando nas palmas. "Minha vida já não é sua." "Claro que é", rugiu Saulo, golpeando com o punho fechado a parede de tijolo bem ao lado da cabeça de Inês. O impacto fez cair pequenos pedaços de argamassa. Inês se sobressaltou, mas não desviou o olhar. "Olha nos meus olhos. Me diz a verdade. Esse filho é meu?" A pergunta detonou no beco. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pela respiração agitada dos dois e pelo zumbido elétrico da lâmpada quebrada. Saulo baixou o olhar para o ventre. Sua respiração se tornou errática. Uma mistura de esperança aterrorizada e fúria desoladora cruzou seu rosto. Se aquele bebê fosse seu, se seu próprio filho havia estado limpando mesas, passando fome, arrastando-se pelo chão, enquanto ele fechava negócios milionários brindando com champanhe, a culpa o destruiria. Inês viu a vulnerabilidade em seus olhos. Viu como a armadura de empresário se rachava por um segundo. Partiu-lhe a alma. Queria abraçá-lo. Queria chorar em seu peito, manchando seu terno caríssimo e dizer que o amava, que nunca deixou de amá-lo, que vendeu tudo o que tinha de valor para pagar os extorsionários que ameaçaram fabricar provas para metê-lo numa penitenciária federal. Queria dizer que o filho era dele. Mas os capangas foram claros. Se ele souber, não só o prendemos, o matamos na cadeia. Você vai embora e some. Se falar, o bastardo não nasce. Inês engoliu o nó de lágrimas, endureceu a mandíbula e buscou forças no desespero. Seu rosto se transformou, adotando uma máscara de arrogância forçada, fria e vazia. "Não seja iludido, Saulo", disse ela, cuspindo as palavras com um desprezo que lhe queimou a garganta. "O filho não é seu, é dele.
do homem por quem te deixei. Saulo sentiu como se lhe despejassem um balde de água gelada na nuca. A dor física o atravessou. Seus músculos se tensionaram até doer. Dele, Saulo soltou uma gargalhada irônica, áspera, cheia de incredulidade e ressentimento. Do milionário europeu. E onde ele está? Por que a mulher de um magnata está limpando as mesas de Luís Fontes vestida de laranja? Onde estão seus luxos, Inês? Inês desviou o olhar, incapaz de sustentar a mentira diante dos olhos penetrantes dele. Fitou as lixeiras. Ele me abandonou. Soltou a mentira de uma vez, a voz trêmula, mas mantendo o personagem. Foi um erro. Fui uma idiota. O miserável foi embora quando eu disse que estava grávida. Cancelou meus cartões e me deixou para trás. Tive que voltar para São Paulo. Tive que buscar trabalho do que fosse para não morrer de fome. Saulo processava cada palavra. Seus olhos varriam o rosto de Inês como um detector de mentiras. Observou o lábio rachado pela desidratação. Observou a postura encurvada dos ombros. Observou a vergonha em seu rosto. Então é isso tudo, murmurou Saulo recuando meio passo, como se a simples proximidade dela o contaminasse. Me trocou por uma fantasia. Foi se envolver com um idiota por dinheiro e quando ele te deixou com o problema na barriga, terminou varrendo miséria. O karma é uma fera impiedosa, não é, Inês? As palavras de Saulo foram como facadas direto ao coração. Inês sentiu que se afogava, mas assentiu lentamente, aceitando o castigo, aceitando o ódio nos olhos do homem pelo qual estava sacrificando sua vida. Sim, Saulo, sussurrou ela, uma lágrima traidora escapando por fim e rolando pela face suja. Sou uma idiota. Você tem razão. Já viu o quanto sou miserável. Já teve sua vingança. Agora, por favor, vá embora. Me deixa continuar trabalhando para poder comprar fraldas para meu filho. Saulo a olhou por um longo segundo. O ódio era evidente, mas a inteligência de Saulo Barbosa não se apagava pela raiva. Havia algo na voz de Inês. Havia algo na forma como ela mordia os dentes, na forma como seu corpo tremia não de medo, mas de dor física. As peças não encaixavam completamente. A mulher interesseira e cruel que ela descrevia não pediria perdão com os olhos enquanto cuspia veneno com a boca. Mas o orgulho é um monstro cego. Saulo endireitou a postura, ajustou as lapelas do paletó com um gesto calculado, voltando a vestir a armadura inquebrantável de aço. Seu rosto se tornou uma máscara inexpressiva e letal. Você me dá pena, Inês, disse ele, a voz fria como gelo. Espero que o salário mínimo te baste para o orgulho. Sem dizer mais uma palavra, Saulo Barbosa deu meia volta e caminhou de volta para a porta traseira do restaurante. Abriu com força, entrou na cozinha e deixou o metal se fechar com estrondo, deixando Inês sozinha na escuridão do beco. No instante em que ele desapareceu, os joelhos de Inês falharam. Ela desabou sobre o asfalto sujo, segurando o ventre com força, e desatou a chorar de forma inconsolável. Um choro mudo, dilacerante, sufocando-se em sua própria dor em meio ao lixo. Havia salvado Saulo mais uma vez, mas dentro do restaurante, Saulo não caminhou em direção à saída. Caminhou diretamente para sua mesa, pegou o telefone e digitou um número. Seu instinto ardia como um alarme ensurdecedor. A versão de Inês era perfeita, perfeita demais para ser real. E ele ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Saulo Barbosa cruzou as portas batentes da cozinha em sentido inverso, deixando para trás o inferno de calor e frigideiras para reincorporar-se ao ar gelado e perfumado do terraço paulista. Seu rosto era uma máscara talhada em granito. Próximo à estação de serviço, Luís Fontes estava de pé, rígido como uma tábua, suando frio e passando um lenço de seda pela testa. Sabia que havia cruzado uma linha que poderia custar-lhe a carreira. Saulo ignorou Luís como se fosse uma barata esmagada no mármore e caminhou com passos largos e decididos até a mesa central. Os 3 executivos, que haviam ficado petrificados por 10 minutos, se endireitaram imediatamente ao vê-lo chegar. O advogado principal, um homem grisalho de terno cinza, esboçou um sorriso nervoso e empurrou o contrato manchado de tinta preta para o centro da mesa de vidro. Saulo,
Que bom que volta, disse o advogado clareando a garganta, fingindo que a cena de violência física e humilhação pública que acabara de presenciar nunca havia ocorrido. Supomos que foi um mal-entendido com o pessoal. Continuamos. Aqui está a caneta. Só falta sua assinatura para fechar a aquisição do Terraço Paulista pelos 40 milhões acordados. Saulo ficou de pé diante da cadeira de carvalho. Não pegou a caneta Montblanc de ouro maciço, nem sequer baixou o olhar para o papel. Seus olhos escuros e turbulentos percorreram o teto ostentoso do restaurante, as luminárias de cristal, as paredes de mogno, e finalmente se cravaram na porta de serviço por onde Inês havia fugido. Aquela imagem não o deixava respirar. Sua ex-esposa, a mulher altiva que exigia rosas de estufa todas as sextas-feiras, escondida entre o lixo de um beco, morta de medo, protegendo um ventre de 8 meses. Algo estava podridamente errado em toda aquela equação. O negócio está cancelado, disse Saulo. Sua voz foi baixa, plana, cortando o ar como uma guilhotina. Os 3 homens na mesa abriram os olhos desmedidamente. O advogado grisalho se levantou de um salto, empalidecendo. Que, Saulo, pelo amor de Deus, levamos 3 meses negociando isso. O preço é uma pechincha. O mercado está no ponto mais alto. Você não pode recuar agora por um bate-boca com uma faxineira. Te damos um desconto adicional. O que acha? 5% a menos pelo mau momento. Saulo apoiou ambas as mãos sobre a mesa de vidro e inclinou sua grande estrutura em direção aos executivos. A ameaça silenciosa em sua postura fez os 3 homens recuarem instintivamente em suas cadeiras. Não estão me ouvindo, disse Saulo, pronunciando cada sílaba com uma lentidão gélida. Não quero o restaurante. Não me interessa mais comprar o espaço comercial. Fez uma pausa, deixando o pânico se assentar nos rostos dos vendedores antes de desferir o golpe final. Quero o edifício inteiro. O silêncio na mesa foi absoluto. A torre comercial, Saulo. O advogado piscou, incapaz de processar a virada. Isso não está à venda. E mesmo que estivesse, estamos falando de mais de 200 milhões de reais. Os donos não vão ceder o imóvel principal. Tudo tem um preço, atalhou Saulo, endireitando-se e abotoando o paletó com um movimento seco. Ofereçam 250 milhões, em dinheiro. Transferência imediata em 24 horas. Fechem o negócio hoje mesmo antes da meia-noite. 250 milhões? É uma loucura, Saulo. Você está sobrepagando brutalmente. Nenhum analista aprovaria esse capricho. Por que diabos você quer o edifício inteiro? Saulo girou ligeiramente a cabeça e fixou seu olhar assassino diretamente em Luiz Fontes, que estava petrificado à distância, ouvindo a conversa. Porque como dono do restaurante sou um simples investidor. Como dono do edifício sou Deus neste pedaço de terra. Saulo ergueu a voz o suficiente para que o gerente o ouvisse. E minha primeira ordem divina será que o Terraço Paulista tenha um novo proprietário. Será redigido um novo contrato. E a primeira cláusula não negociável exige a demissão imediata de Luiz Fontes, sem indenização, sem carta de recomendação. E se ele se atrever a processar, usarei todo o meu escritório corporativo para garantir que não volte a conseguir emprego nem limpando banheiros de posto de gasolina. Fui claro. O advogado engoliu em seco, assentindo freneticamente, aterrorizado pela demonstração de poder puro e descontrolado que Saulo acabara de exibir. Claríssimo, Saulo. Redigirei a proposta imediatamente. Saulo virou as costas e caminhou em direção à saída principal. Enquanto avançava entre as mesas, sacou o celular e discou o único número que importava naquele momento. Não era o de seu assistente, nem o de seu banco. Era o de Santos, seu chefe de segurança e investigador particular, um ex-militar especializado em inteligência que conseguia encontrar um fantasma no fundo do mar se lhe pagassem o suficiente. Santos respondeu ao segundo toque. Senhor Barbosa. Santos, largue o que estiver fazendo. Preciso que você mobilize todos os seus homens agora mesmo, ordenou Saulo, empurrando as pesadas portas de vidro do restaurante e saindo para a noite paulistana. Quero um relatório completo sobre Inês Souza, minha ex-esposa. Senhor, achei que o assunto estava encerrado há 9 meses.
quando ela foi para Paris. Ela nunca foi para Paris, Santos. Acabei de vê-la. Está aqui em São Paulo. Está trabalhando como faxineira e grávida de 8 meses. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Santos, acostumado a situações extremas, percebeu imediatamente a gravidade do assunto pelo tom fraturado na voz de seu chefe. Entendido, senhor. Qual é o perímetro que busco? Tudo, rosnou Saulo, subindo para o banco traseiro de seu SUV blindado enquanto o motorista fechava a porta. Quero suas contas bancárias. Quero registros médicos de hospitais públicos e privados. Quero imagens de câmeras do banco. Quero saber onde ela dorme, o que come, com quem fala e o que diabos ela fez cada maldito dia desde que cruzou a porta da minha mansão há 9 meses. Quero saber quem é o amante que supostamente a engravidou, ou se ele algum dia existiu. Isso requer acessar sistemas fechados, chefe. É caro e leva tempo. Não me importa o custo, gritou Saulo, golpeando o encosto do banco do copiloto com o punho fechado, fazendo o interior do veículo tremer. Te pago para me trazer verdades, não desculpas. Quero ela desnudada no papel e quero esse maldito dossiê na minha mesa antes de amanhecer. Se não tiver às 6 da manhã, está demitido. Sim, senhor. Mãos à obra. Saulo encerrou a chamada e jogou o telefone no banco de couro ao lado. Cobriu o rosto com ambas as mãos, esfregando os olhos com desespero. A imagem de Inês no beco, tremendo, humilhada, acariciando o ventre com as mãos rachadas, reproduzia-se em sua mente como um filme de terror em loop. Você me dá pena, ele havia dito. Saulo apertou os dentes até que a mandíbula doeu. Se o filho fosse daquele estúpido milionário, ele mesmo se encarregaria de destruí-los a ambos. Mas se os números fechassem, se aquele ventre de 8 meses fosse resultado de suas últimas noites juntos, Saulo soube naquele instante que o mundo ia arder. Eram 4h15 da manhã. O escritório principal da Barbosa Imóveis, no 40º andar de uma das torres mais altas de São Paulo, estava mergulhado na penumbra. Apenas o abajur da escrivaninha de Saulo projetava um cone de luz fria sobre a enorme mesa de vidro temperado. Atrás dele, os janelões do piso ao teto mostravam a cidade dormindo. Um tapete de luzes laranjas e brancas que parecia infinito. Saulo não havia tirado o terno. Há horas caminhava em círculos como um leão enjaulado, bebendo café preto que já tinha gosto de ácido no estômago vazio. O som da porta eletrônica abrindo rompeu o silêncio da madrugada. Santos entrou. Usava uma jaqueta de couro escura e seu rosto curtido por anos no exército estava incomumente pálido e tenso. Carregava nas mãos um envelope pardo grosso, abaulado, que parecia pesar 1 tonelada. Saulo parou de uma vez. Sua respiração se acelerou. Me diz que você tem tudo, Santos. Santos avançou até a escrivaninha e deixou cair o envelope sobre o vidro com um golpe seco, pesado, definitivo. Não olhou Saulo nos olhos. Tenho, senhor. Rastreamos tudo. Cruzamos dados da Receita Federal, registros do INSS, câmeras da CET e acessamos o histórico dos cartões cancelados. Tenho tudo. Saulo se aproximou da mesa, a mão tremendo ligeiramente enquanto se estendia para o envelope. Quem é o cara? Perguntou, a voz rouca, recusando-se a abrir o pacote. Quem é o europeu? Onde está escondido o covarde que a deixou assim? Santos engoliu em seco e cruzou as mãos atrás das costas em posição de descanso, adotando um tom estritamente profissional para amortecer o golpe. Não há europeu, Sr. Barbosa. Nunca houve nenhum magnata. Revisamos bases de dados migratórias e de companhias aéreas globais. Inês Souza não saiu de São Paulo nos últimos 9 meses. Não pisou nem em aeroporto. A história do amante milionário em Paris foi uma mentira fabricada. Saulo sentiu que lhe arrancavam o ar dos pulmões. Seus dedos roçaram a borda do envelope. Uma mentira, sussurrou, sentindo um zumbido agudo nos ouvidos. Então por que ela foi embora? Por que saiu de casa gritando que me odiava? Abra o envelope, chefe. As respostas não vão ser agradáveis. Saulo rasgou o papel pardo com violência. Um maço de fotografias coloridas e dezenas de documentos financeiros caíram espalhados sobre o vidro iluminado.
A primeira fotografia golpeou Saulo diretamente no centro do peito. Mostrava Inês com um suéter velho e gasto, caminhando por uma calçada esburacada na região de Paraisópolis. Carregava sacolas plásticas do mercado e seu ventre já era muito evidente. Na segunda foto, Inês subia por uma escada caracol enferrujada, agarrada ao corrimão metálico com expressão de exaustão absoluta. Essas são capturas de câmeras de segurança dos vizinhos de 2 semanas atrás, explicou Santos apontando para a imagem. Esse é o endereço atual dela. Mora num quarto de azoteia de laje e cimento, 12 metros quadrados. O banheiro é compartilhado com outros 4 inquilinos. Paga R$ 1.500 de aluguel por mês e está 2 meses em atraso. Meu Deus! Exclamou Saulo dando um passo para trás, levando uma mão ao peito como se tivesse levado um tiro. Era minha esposa. Ela era dona de tudo isso. Por que está vivendo na miséria? Por que não tirou dinheiro de nossas contas conjuntas antes do divórcio? Eu nunca bloqueei os cartões dela até ela desaparecer. Santos deslizou um extrato de conta sobre o vidro, empurrando-o em direção a Saulo. Os números estavam marcados com marca-texto amarelo fluorescente. Senhor, ela esvaziou as próprias contas pessoais 3 dias antes de pedir o divórcio. Vendeu o carro, empenhou todas as joias, inclusive o anel de noivado de 5 quilates que o senhor lhe deu. Leiloou as bolsas de grife e as roupas de marca em casas de empenho por abaixo do valor real. Reuniu em menos de 72 horas quase R$ 4 milhões em dinheiro vivo. O cérebro de Saulo colapsou. As matemáticas financeiras não faziam nenhum sentido. R$ 4 milhões e está morando num quarto de laje morrendo de fome. Isso é impossível. Em que ela gastou o dinheiro? Drogas, apostas. Santos negou com a cabeça lentamente, e a compaixão em seus duros olhos de militar foi o que verdadeiramente aterrorizou Saulo. Ela não gastou, senhor. Transferiu. Tudo, até o último centavo. Santos apontou para uma folha de transferências eletrônicas criptografadas que sua equipe havia conseguido descriptografar naquela madrugada. Aparece um depósito único de R$ 3,9 milhões para uma conta fantasma nas Ilhas Cayman. Rastreamos a conta matriz usando contatos de inteligência federal. Essa conta offshore não pertence a nenhum amante, Sr. Barbosa. Pertence a laranjas de Cláudio Neves e Charles Maia. O nome dos 2 homens detonou na cabeça de Saulo como uma bomba atômica. Cláudio e Charles, seus antigos sócios majoritários, os homens que Saulo havia descoberto cometendo uma fraude massiva na construtora 1 ano atrás. Saulo os havia expulsado da empresa numa reunião de diretoria brutal, retirando-lhes a participação e ameaçando-os com uma penitenciária federal se voltassem a se aproximar de seu império. O que Inês tem a ver com Cláudio e Charles? Saulo sentia que a habitação girava. A luz fria do abajur lhe queimava os olhos. Revisamos as câmeras de segurança do perímetro da sua mansão de 9 meses atrás, exatamente 2 dias antes de a senhora Inês pedir o divórcio. Lembra que o senhor estava numa viagem de negócios em Nova York naquela semana? Saulo assentiu mecanicamente. O suor frio começou a perlar sua testa. Santos tirou a última fotografia do fundo do envelope. Estava escura, granulada, captada por uma câmera de rua. Mas a imagem era inconfundível. Mostrava a entrada de ferro forjado da mansão Barbosa. E ali, parados diante do portão, interceptando Inês, que acabara de sair do carro, estavam Cláudio e Charles, flanqueados por 2 homens armados. A interceptaram quando estava sozinha, senhor, disse Santos, a voz grave e sombria. Segundo informantes do submundo que contactei há 1 hora, Cláudio e Charles tinham em seu poder documentos falsificados e testemunhas compradas suficientes para incriminá-lo pelo fraude que eles cometeram. A evidência falsa era perfeita, Saulo. Se a apresentassem a um juiz federal, o senhor não só perdia a empresa, ia passar 20 anos numa penitenciária de segurança máxima. Os joelhos de Saulo cederam. Teve que se agarrar à borda da escrivaninha de vidro para não cair no chão. O ar não lhe entrava nos pulmões. Extorquiram Inês, continuou Santos sem piedade, destampando o poço de horror.
Exigiram 4 milhões de reais em dinheiro para entregar a única cópia daquela evidência falsa e deixar o senhor em paz. Fez uma pausa. E impuseram uma condição a mais. Ela tinha que pedir o divórcio e desaparecer. Se o senhor tentasse buscar os extorsionários, ou se ela dissesse uma única palavra sobre a chantagem, o matariam. Ao senhor e a ela. O silêncio que preencheu o escritório do 40º andar foi ensurdecedor. Saulo baixou o olhar para as fotos espalhadas. Inês caminhando com o suéter rasgado. Inês dormindo num colchão no chão. Inês limpando mesas no terraço paulista para ganhar gorjetas e pagar R$ 1.500 de aluguel. Ela não o havia traído. Ela não havia ido embora com outro homem. Ela o havia abandonado para salvar-lhe a vida e o império. Havia assumido o papel de vilã cruel, suportando seu ódio e ressentimento durante 9 meses, porque era a única maneira de protegê-lo. Havia vendido até a última gota de dignidade para pagar o resgate da liberdade de Saulo. E o bebê. Oh, Deus! O bebê. Saulo cobriu a boca com a mão, sufocando um soluço gutural, um som que parecia arrancado do fundo de sua alma. Lágrimas quentes e furiosas brotaram de seus olhos escuros, caindo sobre o vidro da escrivaninha e manchando os documentos financeiros. Se não havia amante europeu, se ela nunca havia estado com outro homem, se os meses coincidiam perfeitamente com a última semana que dormiram juntos, antes que ela assinasse o divórcio. O bebê é meu. A voz de Saulo se partiu em 1000 pedaços, afogando-se em lágrimas. Esse menino é meu. Ele caiu de joelhos sobre o tapete cinza de seu escritório de luxo, segurando o peito, destroçado pelo nível de sacrifício que sua esposa havia feito. O homem mais poderoso da cidade, o empresário implacável que não sentia pena de ninguém, desabou no chão chorando como uma criança ao perceber o que havia feito. Havia humilhado a mãe de seu filho. A havia deixado sozinha num beco escuro, esfregando o ventre cansado, enquanto ele a olhava com nojo. Santos deu um passo à frente, agachando-se ao lado dele. Senhor Barbosa, levante-se. Temos um problema muito pior. Saulo ergueu o olhar com os olhos vermelhos e o rosto banhado em lágrimas. O que poderia ser pior do que esse pesadelo? Santos lhe estendeu um último papel, um relatório médico de uma clínica comunitária. Quando rastreamos suas consultas médicas, descobrimos isso. A senhora Inês não foi trabalhar hoje no terraço paulista. Sua chefe de turno a mandou para a clínica pública há 3 horas. O estado de desnutrição severa e o estresse extremo a que foi submetida ontem à noite provocaram complicações graves. Ela tem pré-eclâmpsia severa. Saulo sentiu que o mundo parava por completo. Está na emergência do Hospital das Clínicas. Os médicos dizem que ela e o bebê não passarão desta noite. Saulo Barbosa não se lembrava de ter se levantado do chão. Não se lembrava de ter cruzado as portas de vidro do escritório corporativo, nem da descida vertiginosa no elevador privado do 40º andar. Sua mente havia fraturado, deixando espaço apenas para um instinto primitivo e desesperado: chegar até ela. As portas do elevador se abriram no estacionamento subterrâneo. As chaves! Me dá as malditas chaves! Rugiu Saulo, arrancando o controle do SUV blindado do motorista, que recuou assustado contra a parede de concreto. Santos correu atrás dele, subindo no banco do passageiro exatamente quando o motor do SUV rugiu com uma ferocidade ensurdecedora. Os pneus guinchearam contra o pavimento polido, deixando um rastro de fumaça negra e cheiro de borracha queimada, enquanto Saulo acelerava em direção à rampa de saída. O ponteiro do velocímetro disparou. Eram 4h32 da manhã. As ruas de São Paulo estavam vazias, envoltas na neblina acinzentada da madrugada. Saulo dirigia como um homem possuído, avançando sinais vermelhos, cruzando as avenidas principais a mais de 160 km por hora. Suas mãos apertavam o volante forrado em couro com tanta força que os nós dos dedos pareciam prestes a romper a pele. Em sua cabeça, as palavras da noite anterior repetiam-se como uma tortura implacável. Você me dá pena, Inês. Espero que o salário mínimo te baste para o orgulho. Saulo soltou um grito abafado,
um som gutural que ressoou no interior da cabine de luxo. Golpeou o próprio peito com o punho fechado, tentando arrancar a dor física que lhe esmagava os pulmões. "Fui eu, Santos!" gritou Saulo com a voz dilacerada pelas lágrimas. "Fui eu quem a empurrou ao limite. Ontem a encurralei naquele beco. Gritei que era uma lixeira. Deixei aquele gerente imbecil humilhá-la na minha frente. Ela estava me salvando a vida e eu a estava destruindo." Santos, agarrado à alça de segurança pela velocidade suicida do veículo, sacou o celular. "Senhor, concentre-se na estrada. Já contactei o diretor de cirurgia do Hospital Albert Einstein. Tenho 3 especialistas particulares a caminho do Hospital das Clínicas. Tem ordens de transferi-la para a melhor suíte de cuidados intensivos do país assim que chegarmos. O dinheiro não será problema." "Não me importa o dinheiro", rugiu Saulo, com os olhos injetados de sangue, as lágrimas embaçando a visão. "Se ela morrer, Santos, se meu filho não nascer, vou incendiar a cidade inteira, começando por mim mesmo." Ao longe, as luzes de emergência do Hospital das Clínicas recortaram a escuridão. Era um edifício enorme, cinza, desgastado pelo tempo e pela falta de verba. Um lugar saturado de dor e carências. O exato oposto do mundo de mármore e ouro em que Saulo havia vivido enquanto sua esposa grávida limpava mesas para sobreviver. Saulo freou o SUV bruscamente, invadindo a faixa de ambulâncias, e saiu antes que o motor se apagasse por completo. Correu em direção às portas da emergência. O impacto da realidade dentro do hospital foi como levar uma rasteira de um taco de beisebol no estômago. A sala de espera era um caos asfixiante. Dezenas de pessoas dormiam em cadeiras de plástico duro, mulheres chorando pelos cantos, o cheiro de desinfetante barato misturado com suor e doença. As luzes fluorescentes piscando, jogando um tom mortiço sobre as paredes descascadas. Saulo atravessou a sala, empurrando as pessoas sem cerimônia. Sua imponente figura no terno azul marinho de grife, agora amassado e sem gravata, destoava violentamente da miséria do lugar. Chegou ao balcão da recepção, um vidro blindado sujo atrás do qual uma enfermeira exausta digitava num computador antigo. "Inês Souza", exigiu Saulo, batendo a palma da mão no vidro. "Onde está?" "Deu entrada há 3 horas. A enfermeira ergueu o olhar irritada. "Senhor, fale mais baixo, isso é um hospital. Tem que pegar uma senha e esperar." "Não vou esperar um maldito segundo", berrou Saulo, sua voz ressoando em toda a sala de emergência, fazendo os seguranças na porta se colocarem em alerta. "Sou Saulo Barbosa. Comprarei este hospital inteiro e a demitirei. A você e a cada diretor. Se não me disserem qual leito está minha esposa nos próximos 5 segundos. Santos chegou logo atrás, mostrando sua identificação militar e intervindo antes que os seguranças sacassem os cacetetes. "É uma emergência crítica, senhorita. Paciente com pré-eclâmpsia severa. Inês Souza, por favor." A enfermeira empalideceu ao ouvir o tom dos 2 homens e verificou a tela rapidamente. "Sala de choque no fundo do corredor, cruzando as portas vermelhas, mas não podem entrar lá. É acesso restrito." Saulo não esperou que ela terminasse a frase. Correu em direção às portas duplas vermelhas, empurrando-as com os 2 braços. A sala de choque era um inferno de movimento. Máquinas apitando freneticamente, enfermeiros correndo com bolsas de soro, médicos gritando ordens. E ali, no leito número 4, separado apenas por uma cortina de pano encardido, ele a encontrou. O mundo de Saulo parou. O oxigênio abandonou a habitação. Inês estava deitada sobre os lençóis brancos, pálida como o mármore. Seus lábios, antes cheios e rosados, tinham agora um tom azulado e rachado. Tinha tubos de oxigênio no nariz e 3 acessos venosos cravados nos braços delgados e machucados. O detestável uniforme laranja de limpeza havia sido cortado com tesoura para colocar os monitores, expondo seu enorme ventre de 8 meses. Mas o que partiu definitivamente a alma de Saulo não foram os tubos nem as máquinas. Foi ver suas mãos. As mãos de Inês, caindo inertes às laterais do leito, estavam cobertas de feridas, cortes e queimaduras químicas, de usar alvejantes industriais sem luvas de proteção. O homem que controlava o destino financeiro de meio país
caiu de joelhos ao lado do leito de metal barato. Meu amor, sussurrou Saulo, a voz partida, afogando-se no próprio choro. Inês, meu Deus, o que fizeram com você? O que deixei que fizessem? Tomou uma daquelas mãos maltratadas, levando-a aos lábios e beijando cada cicatriz, cada queimadura, banhando sua pele com lágrimas. Me perdoa, minha vida, por favor, não me deixa. Te imploro, não me deixa. Os alarmes do monitor cardíaco sobre o leito começaram a apitar num ritmo agudo e assustador. A linha verde subia e descia de forma errática. Senhor, tem que sair daqui agora mesmo, gritou um enfermeiro tentando afastar Saulo da maca. Não vou soltá-la, rugiu Saulo, aferrando a mão de sua esposa como se fosse uma tábua de salvação em meio ao oceano. Um médico jovem com o jaleco amassado, olheiras profundas e o rosto endurecido por 1000 batalhas perdidas na emergência, abriu passagem a empurrões entre as cortinas. Era o Dr. Ferreira, chefe de plantão. Desocupem a área. Preparem 100 miligramas de labetalol intravenoso. A pressão já está em 190 por 120, ordenou o médico verificando a tela do monitor antes de cravar os olhos furiosos em Saulo. Quem diabos é o senhor? E o que faz na minha sala de choque? Segurança, tirem-no daqui. Santos interceptou os seguranças na entrada da cortina, formando um muro intransponível com o corpo. Saulo se levantou lentamente, sem soltar a mão de Inês. Seus olhos escuros, inundados em lágrimas, refletiam a ferocidade de um leão ferido. Sou Saulo Barbosa. Ela é minha esposa, e é meu filho que está em seu ventre. O Dr. Ferreira parou de repente, olhou o terno de milhares de reais de Saulo, olhou o relógio suíço e depois olhou para a paciente desnutrida, suja e destroçada, que usava um uniforme de faxineira barato. A indignação cruzou o rosto do médico como um relâmpago. O marido, o doutor soltou uma risada amarga e desdenhosa, avançando um passo em direção a Saulo até ficar a centímetros de seu rosto. Não lhes importou o dinheiro nem a aura de poder do magnata. Em sua sala de emergência, ele era a autoridade máxima. Onde caralhos o senhor esteve pelos últimos 8 meses, senhor Barbosa? O golpe da pergunta impactou Saulo de cheio no rosto. Quis responder. Quis explicar o engano, a extorsão de seus sócios, o maldito orgulho que o havia cegado. Mas as palavras morreram em sua garganta. Tudo soava a desculpas vazias diante do corpo agonizante de sua esposa. Eu fui um idiota, conseguiu articular Saulo com a voz partida pelo arrependimento absoluto. Fui um cego, mas já estou aqui. Tenho 3 especialistas do Albert Einstein esperando lá fora. Exijo que a transfiram imediatamente. Já providenciei um helicóptero médico. O Dr. Ferreira negou com a cabeça, sua expressão tornando-se sombria, quase funesta. Guarde a carteira, Sr. Barbosa. Não posso transferi-la a lugar nenhum. Se eu a mover desta maca, se a colocar numa ambulância ou num helicóptero, sua esposa entra em parada cardíaca antes de chegar ao estacionamento e o bebê se asfixia em minutos. Ficam aqui. Saulo sentiu o sangue se gelar nas veias. O pânico, cru e asfixiante, o paralisou por completo. O que ela tem? Sussurrou Saulo, o terror desfigurando suas feições. Me diz exatamente o que ela tem e como se resolve. O doutor Ferreira pegou uma pasta de alumínio cinza aos pés do leito e a jogou contra o peito de Saulo. Saulo a agarrou por instinto. Leia o senhor mesmo, já que parece ter respostas para tudo, cuspiu o médico ajustando a máscara de oxigênio de Inês. Não é só pré-eclâmpsia, Barbosa. Sua esposa está morrendo de exaustão crônica e desnutrição severa. A hemoglobina dela está em 7. Está anêmica. O corpo desta mulher vem se consumindo para manter o bebê vivo. Saulo abriu a pasta. Os números médicos dançaram diante de seus olhos, mas as anotações à margem do paramédico que a encontrara no restaurante foram adagas diretas ao coração. Paciente encontrada inconsciente. Jornada de trabalho de 14 horas diárias em pé. Ingestão calórica mínima nos últimos meses. Estresse pós-traumático severo. Revisei seus pertences em busca de um contato de emergência, continuou o médico, apontando para uma sacola de pano barata e rasgada no canto da habitação. Não tinha nem R$1 para comprar uma garrafa d'água, Sr. Barbosa.
mas trazia seus comprovantes da casa de penhores. Vem empenhando até os sapatos para pagar as consultas de uma clínica de bairro, garantindo que o bebê recebesse as vitaminas que ela mesma não estava consumindo. Saulo caminhou cambaleante em direção à cadeira de plástico, pegou a velha sacola de tecido de Inês e a abriu com mãos trementes. Dentro não havia maquiagem de grife nem cartões dourados. Havia um suéter remendado, um pote vazio com restos de arroz branco, 3 recibos de empenho amassados e, num envelope de plástico transparente, perfeitamente preservado, ao contrário do restante, uma ultrassonografia em preto e branco. Saulo tirou a imagem. Era um perfil perfeito, o nariz pequeno, a testa, o milagre da vida, abrindo passagem em meio ao inferno que ela havia suportado em solitude. Na borda inferior, com a letra cursiva de Inês, havia uma frase escrita em tinta azul: "Para que seu papai fique a salvo, meu amor." O choro de Saulo explodiu incontrolável, destroçando qualquer fachada de homem duro que lhe restasse. Ele caiu sobre o leito, abraçando o ventre volumoso de Inês, manchando o lençol branco com suas lágrimas de agonia. "Acorda, por favor, Inês, acorda!" gritava Saulo, acariciando o rosto frio de sua esposa. "Já sei tudo. Sei o que você fez por mim. Sei que vendeu sua vida para me salvar daqueles malditos. Não morre, pelo amor de Deus. Não me deixe este império vazio sem você." O Dr. Ferreira o observou, a raiva se dissolvendo lentamente diante da crueza da dor do magnata, compreendendo que a história por trás daquela tragédia era muito mais sombria do que um simples abandono. "Senhor Barbosa", disse o médico, sua voz baixando de tom, adotando uma urgência clínica e fria. "A pressão não cede. Os rins de Inês estão começando a falhar pela pré-eclâmpsia." Saulo ergueu o rosto com os olhos inchados. "O que isso significa?" O doutor olhou os monitores, depois olhou o ventre de Inês. "Significa que o corpo de sua esposa já não suporta a gravidez. O estresse extremo que ela sofreu ontem à noite foi o gatilho final. A placenta está se descolando." O som agudo e contínuo do monitor fetal começou a soar na pequena habitação, preenchendo o espaço com o aviso de uma morte iminente. O ritmo cardíaco do bebê despencava drasticamente. "Código vermelho na sala 4, gritou o Dr. Ferreira em direção ao corredor, sua voz cortando o ar com a autoridade do pânico controlado. "Preparem o centro cirúrgico 2. Chamem a neonatologia imediatamente." As portas batentes explodiram. 4 enfermeiros entraram correndo, destravando os freios da maca de Inês. "Para onde estão levando ela?" Saulo se interpôs no caminho, aterrorizado, recusando-se a soltar sua mão. "Para a cirurgia, Barbosa", gritou o médico, empurrando-o de lado. "Temos que tirar esse bebê nos próximos 10 minutos, ou os 2 morrem nesta maca. Rápido, empurrem!" Saulo correu ao lado da maca pelo longo corredor iluminado por luzes fluorescentes brancas. As rodas rangiam contra o piso de linóleo. Inês seguia inconsciente, a cabeça balançando com o movimento, a respiração superficial e irregular. Te amo com minha vida inteira." "Resiste, meu amor", sussurrava Saulo ao ouvido dela, correndo ao seu lado, até que chegaram às pesadas portas metálicas da área cirúrgica. "Até aqui, Sr. Barbosa." Um segurança robusto bloqueou a passagem com os 2 braços. As portas duplas se fecharam com estrondo. Pelo pequeno visor da porta, Saulo viu a maca de Inês desaparecer sob as potentes luzes da sala cirúrgica. Ficou ali parado no corredor vazio, com as mãos manchadas do suor frio de sua esposa, a ultrassonografia de seu filho amassada no punho e a alma pendurada por um fio. O homem que ontem acreditava controlar tudo, agora só podia implorar de joelhos ao destino que lhe desse a chance de se redimir. O corredor fora das salas cirúrgicas era um túnel interminável de luz branca, frio e asséptico. Saulo Barbosa estava sentado no chão de linóleo, com as costas apoiadas na parede, olhando fixamente para as próprias mãos. Estavam manchadas de sangue. O sangue de Inês. O relógio pendurado sobre as portas metálicas duplas marcava 5h47 da manhã. Havia 1h15 de agonia pura. Cada segundo que a luz vermelha de cirurgia em andamento permanecia acesa,
sentia como se uma prensa hidráulica lhe esmagasse as costelas. Santos, de pé estoicamente a alguns metros de distância, mantinha a guarda recusando ligações urgentes da empresa. Nada importava. O silêncio sepulcral do corredor foi rasgado pelo som de passos apressados e pela respiração agitada de alguém correndo. As portas do fundo se abriram com força. Uma mulher robusta de uns 50 anos cruzou o umbral. Usava a roupa de rua mal posta sobre o uniforme do terraço paulista. Seu rosto estava banhado em suor e lágrimas. Era Dona Fátima, a companheira garçonete de Inês, a única pessoa que havia demonstrado um traço de humanidade com ela naquele inferno de restaurante. "Inês? Onde está Inês Souza?" gritou Dona Fátima, sua voz rebatendo nas paredes estéreis, procurando alguma enfermeira com desespero. "Me ligaram do turno da noite. Disseram que a trouxeram em código vermelho." Santos deu um passo à frente para interceptá-la por protocolo de segurança, mas Saulo ergueu uma mão trêmula do chão, ordenando-lhe em silêncio que a deixasse passar. Saulo reconheceu a mulher. A havia visto de relance na noite anterior, observando aterrorizada da cozinha enquanto Luiz humilhava sua ex-esposa. Dona Fátima parou de repente ao ver o magnata estendido no chão do hospital. Seu olhar passou da surpresa absoluta para um ódio fervente, profundo e visceral. Não lhe importou o terno caro de Saulo, nem a presença do guarda-costas gigante. Avançou até ficar diante dele, apontando-o com um dedo trêmulo. "O senhor", cuspiu Dona Fátima, com um desprezo que fez Saulo erguer o olhar. "É o desgraçado de ontem, o monstro de terno. Veio terminar o serviço. Veio ver se a humilhação que fez ela passar ontem finalmente a matou." Saulo engoliu em seco. O nó em sua garganta era tão grande que mal lhe permitia respirar. Levantou-se lentamente, apoiando-se na parede. Não se defendeu, não ergueu a voz. Seus olhos injetados de sangue e seu rosto desfigurado pela dor tomaram Dona Fátima de surpresa, mas a mulher não recuou. "Sou o marido dela", disse Saulo com a voz reduzida a um fio rouco e partido. "Sou o pai do bebê." Dona Fátima arregalou os olhos. O impacto da revelação pareceu paralisá-la por um segundo. Depois soltou uma gargalhada amarga, seca e cheia de veneno. "O marido." Dona Fátima encurtou a distância, cravando os olhos nos de Saulo. Onde diabos estava o marido quando aquela menina chorava até vomitar no banheiro do restaurante porque não tinha nem para um paracetamol? Onde estava o pai do ano quando ela comia as sobras dos pratos dos clientes, porque havia 3 dias sem comer direito para poder pagar a clínica? Cada palavra de Dona Fátima era uma bala queima-roupa direto ao peito de Saulo. Ele já conhecia os dados frios graças a Santos. Conhecia a extorsão dos ex-sócios. Conhecia os 4 milhões transferidos para as Ilhas Cayman. Conhecia a ameaça de morte que a obrigou a fingir que não o amava. Mas a crueza do que Inês havia vivido dia após dia, a realidade física de seu sacrifício, estava o despedaçando vivo. Eu não sabia", sussurrou Saulo, fechando os olhos com força, deixando as lágrimas voltarem a brotar. "Ela mentiu para me proteger. Achei que tinha me abandonado por outro." "Pois claro que te protegeu, pedaço de cego", explodiu Dona Fátima, golpeando o peito de Saulo com as 2 mãos. Um ato pelo qual Santos teria quebrado pescoços em qualquer outra circunstância. Mas Saulo se deixou golpear, recebendo o castigo que sentia merecer. Aquela moça chegou pedindo emprego há 8 meses, tremendo como uma folha. Tinha terror de que uns homens de terno preto a encontrassem. Se escondia cada vez que um carro de luxo passava pela avenida. Vendeu os casacos em pleno inverno para comprar cobertores baratos. E o tempo todo, o maldito tempo todo, acariciava a barriga e sussurrava ao bebê que tudo ia ficar bem, que o sacrifício valia a pena, porque o papai estava a salvo. Saulo cobriu o rosto com as mãos, soluçando sem controle, os ombros tremendo violentamente. "Eu lhe emprestei dinheiro para a passagem de ônibus", continuava a Dona Fátima, a própria voz se partindo em choro. Rogava para que ela descansasse, que não carregasse as bandejas pesadas, mas ela dizia que não podia,
que se a mandassem embora daquele quarto de laje, o bebê nasceria na rua. E ontem que o Senhor apareceu, vi como a alma dela despencou. O Senhor era o herói das histórias dela, o homem pelo qual ela estava se deixando morrer de fome. E ele a olhou com nojo, deixou Luís tratá-la como lixo. Basta, suplicou Saulo caindo de joelhos novamente, destroçado em 1000 pedaços a testa tocando o chão frio do hospital. Por favor, já basta. Fui um idiota. Fui um covarde cegado pelo orgulho. Daria minha vida inteira neste maldito instante para estar naquela mesa de operações no lugar dela. Dona Fátima baixou o olhar para o homem mais poderoso da cidade, reduzido a cinzas pelo peso de sua própria arrogância. A fúria da mulher se transformou lentamente numa profunda compaixão. Ela se ajoelhou a meias e colocou uma mão no ombro dele. Pois peça a Deus que ela seja mais forte do que seu orgulho, Sr. Barbosa, sussurrou Dona Fátima com firmeza. Porque ontem, depois que o senhor foi embora, a encontrei jogada no beco do lixo. Estava sangrando. Me disse que não aguentava mais. Fez uma pausa. Me disse: pelo menos agora ele me odeia o suficiente para nunca mais me procurar. Já está a salvo. O som metálico das portas duplas abrindo interrompeu a sentença. A luz vermelha de cirurgia se apagou. Saulo se levantou do chão como uma mola, enxugando o rosto manchado de lágrimas, a respiração completamente suspensa. O Dr. Ferreira saiu da sala cirúrgica. Seu jaleco verde estava manchado de sangue escuro. Tirou a máscara cirúrgica, deixando ver um rosto abatido pelo cansaço, banhado em suor. Suspirou fundo e olhou para Saulo. Doutor, Saulo mal conseguiu pronunciar a palavra, o terror absoluto gelando-lhe o sangue. O médico assentiu lentamente. A perdemos 2 vezes na mesa. Tivemos que usar o desfibrilador. O doutor fez uma pausa, medindo as palavras diante do magnata à beira do colapso. Mas sua esposa tem o instinto de sobrevivência de um animal selvagem defendendo o filhote. Sobreviveu à cesariana de emergência e conseguimos conter a hemorragia interna. Saulo soltou um grito abafado, apoiando-se na parede, sentindo que lhe devolviam a alma ao corpo. Dona Fátima cobriu a boca, desatando a chorar de alívio. E meu filho? Perguntou Saulo com o coração batendo a 1000 por hora. O bebê está vivo, é um menino, respondeu o doutor, esboçando um levíssimo sorriso compassivo. Prematuro, abaixo do peso e com dificuldades respiratórias severas. Acabaram de entubá-lo e transferi-lo para a UTI neonatal em incubadora. A batalha apenas começa para ele, mas está respirando, Sr. Barbosa. Sua esposa, contra todo o prognóstico médico e humano, conseguiu mantê-lo vivo tempo suficiente. Quero vê-la. Preciso vê-la agora mesmo, exigiu Saulo, o desespero injetando-lhe nova energia. Está na sala de recuperação pós-operatória. Está recuperando a consciência da anestesia, advertiu o médico. Está extremamente fraca. Um susto forte ou um pico de estresse agora pode provocar um infarto. Entre sozinho e, pelo amor de Deus, trate de não a agitar. Saulo assentiu freneticamente. Deixou Dona Fátima chorando, abraçada a Santos, empurrou suavemente as portas do corredor esterilizado e caminhou em direção ao quarto do fundo. Ia recuperar sua família. O quarto de recuperação estava em penumbra. O único som era o bip rítmico constante e milagroso do monitor cardíaco. Cheirava a iodo, desinfetante forte e lençóis recém-lavados. Saulo parou no umbral, sentindo o ar se adensando. Inês estava na cama central. Parecia uma boneca de porcelana quebrada. Sua pele tinha uma palidez translúcida. O cabelo estava colado à testa pelo suor frio. Seus braços, cheios de hematomas pelas vias intravenosas da transfusão de sangue, repousavam inertes sobre os cobertores brancos. O imenso volume do ventre havia desaparecido, deixando uma planície enfaixada que evidenciava o brutal procedimento que ela acabara de sofrer. Saulo avançou a passos lentos, aterrorizado de que o som de seus sapatos quebrasse a frágil bolha de vida que mantinha sua esposa respirando. Parou junto à grade metálica do leito. Observou o rosto que havia amado cada dia de sua vida adulta. O rosto que odiou durante 9 meses, por culpa de uma mentira fabricada para salvar-lhe a vida.
O nível de devoção que essa mulher havia demonstrado era algo que ele, com todo o seu poder e dinheiro, jamais poderia pagar em 1000 vidas. Lentamente, como se suas pálpebras pesassem toneladas de chumbo, Inês começou a reagir. Seus cílios tremeram, seus olhos castanhos se abriram desorientados, nublados pelos narcóticos, buscando enfocar o teto cinza da habitação. Seu olhar desceu lentamente e se deparou com a figura de terno azul marinho parada ao lado de sua cama. O corpo inteiro de Inês se tensionou de repente. O terror voltou a seus olhos com a força de um tsunami. A máquina de frequência cardíaca começou a acelerar o ritmo drasticamente. Inês tentou se sentar, ignorando a dor aguda e dilacerante dos pontos da cesariana em seu abdômen. Não, não, sussurrou Inês, a voz soando como lixa, erguendo uma mão débil para empurrar o peito de Saulo. Javier, vai embora daqui. Calma, meu amor, calma, não se mexa. Saulo a sustentou pelos ombros com uma delicadeza extrema, obrigando-a suavemente a se reclinar sobre os travesseiros. Você não entende, soluçou Inês, respirando de forma agitada, lágrimas de pânico puro transbordando pelas faces pálidas. Vão te ver. Se souberem que você está comigo, se suspeitarem que você descobriu algo, vão te prender. Eles têm provas, Saulo. Vão te destruir. Te matam. Por favor, vá embora. Faz de conta que não existo. Me odeia, mas vai embora. O nível de sacrifício o destroçou. Mesmo agora, recém-operada, tendo estado a 1 minuto da morte, seu único instinto, seu único pensamento era protegê-lo. O magnata imobiliário, o homem que não baixava o olhar para ninguém no país, caiu de joelhos pesadamente sobre o chão do quarto. O som do impacto ressoou nas 4 paredes. Saulo entrelaçou suas mãos limpas e grandes com as mãos pequenas, rachadas e machucadas de sua esposa. Aferrou-se a elas e apoiou a testa contra a grade metálica do leito, rendendo-se por completo. Acabou, Inês, disse Saulo, erguendo o rosto banhado em lágrimas, a voz firme mas carregada de uma devoção absoluta. O inferno acabou. Eu sei tudo. Inês parou de lutar. O monitor cardíaco estabilizou o ritmo de repente, como se o coração dela tivesse pulado um batimento. O quê? Balbuciou ela sem conseguir acreditar. Sei tudo, repetiu Saulo, apertando suas mãos e beijando os nós dos dedos machucados. Conheço os nomes. Cláudio Neves, Charles Maia. Sei da conta nas Ilhas Cayman e sei dos capangas que te interceptaram no portão da mansão. Sei que você vendeu as alianças, as roupas, tudo o que tinha para pagar o resgate da minha liberdade. Sei que me deixou sabendo que eu ia te odiar, só para me salvar a vida. O impacto das palavras de Saulo desfez o último muro de resistência de Inês. A máscara gélida que havia carregado durante 9 meses de agonia e humilhação se desmoronou por completo. Um soluço primitivo, carregado de dor, solidão e alívio, escapou de sua garganta. Tinha tanto medo, Saulo, chorou Inês, apertando a mão do marido com todas as forças. Todos os dias achava que iam te machucar. Quando você me gritou ontem no beco, pensei que tinha te perdido para sempre. Nunca me perdeu. Saulo se levantou do chão e sentou-se na borda do leito, rodeando com cuidado os ombros de Inês e atraindo-a para o peito. A abraçou como se fosse o cristal mais frágil do universo. Nunca deixei de te amar nem por um segundo, mesmo quando o orgulho me cegava. Me perdoa por ter duvidado de você. Me perdoa por não ter visto que o amor da minha vida estava se imolando por mim. Me perdoa por ter te deixado cair nessa miséria. Inês enterrou o rosto na camisa manchada e amassada de Saulo, respirando o aroma familiar de sua colônia, sentindo-se a salvo pela primeira vez em quase 1 ano. Choraram juntos, agarrados um ao outro em meio àquele lúgubre quarto de hospital, purgando o veneno da separação. Depois de alguns minutos, Inês se afastou ligeiramente com os olhos injetados de pânico repentino. Suas mãos voaram instintivamente para o ventre plano. O bebê! Arfou ela aterrorizada. Saulo, meu bebê. Não o sinto. Me diz que não o perdi. Está vivo. Saulo sorriu através das lágrimas, acariciando o cabelo suado de sua esposa, olhando-a com a maior adoração que um homem poderia sentir.
Nosso filho está vivo, meu amor. É um guerreiro igual à mãe. Está na incubadora se recuperando, mas está vivo e a salvo. Inês fechou os olhos e deixou a cabeça cair sobre os travesseiros, soltando um suspiro de alívio que lhe retirou todo o ar dos pulmões. Nosso filho, murmurou ela, com um sorriso exausto sulcando o rosto abatido. Saulo a olhou em silêncio por alguns instantes. O amor e a culpa se revezavam em seu interior, mas foram rapidamente substituídos por uma energia diferente, mais escura, mais fria. Os homens que haviam feito aquilo à sua esposa, os covardes que a forçaram a limpar lixo grávida de 8 meses, sob ameaças de morte, iam pagar com sangue. Não se tratava mais de negócios corporativos. Era uma guerra pessoal. E Saulo Barbosa ia utilizar todo o peso de seu império para apagá-los da face da terra. Você vai descansar agora, sussurrou Saulo, beijando a testa dela. Vai ficar forte para nosso filho. Te prometo, pela minha própria vida, que ninguém neste maldito mundo vai te tocar novamente. O medo acabou hoje. Inês abriu os olhos, notando o brilho assassino nas pupilas do marido. Conhecia Saulo. Sabia que o homem de aço estava prestes a desdobrar seu verdadeiro poder. Saulo, o que você vai fazer? Saulo se levantou, ajustando o terno amassado, adotando uma postura que projetava um poder inquebrantável, sombrio e letal. Cláudio e Charles acham que me roubaram o império chantageando minha esposa, respondeu Saulo, sua voz ressoando no quarto vazio como uma condenação à morte. Vou mostrar o que acontece quando acordam o verdadeiro dono do inferno. A partir de hoje, sou eu quem dita as regras, e não vou lhes deixar nem as cinzas. Saulo Barbosa saiu do quarto de recuperação com o rosto transformado. A vulnerabilidade e as lágrimas dos últimos minutos haviam se evaporado, dando lugar a uma frieza cirúrgica. Seus passos ressoavam no corredor como marteladas. Santos, que o esperava do lado de fora, ficou firme imediatamente ao notar a aura de morte que emanava de seu chefe. Santos, disse Saulo sem parar. Quero que a equipe se posicione. Já não estamos coletando informações. Estamos executando. Senhor Cláudio e Charles estão numa reunião privada no Clube Paulistano, comemorando o fechamento do trimestre, informou Santos, acompanhando o passo rápido do magnata. Acham que o senhor ainda está afundado no escritório ou no restaurante de luxo. Não tem a menor ideia de que encontramos a senhora Inês. Saulo parou diante de uma grande janela que dava para a cidade. O sol começava a surgir por trás da Serra da Cantareira, tingindo o céu de um vermelho violento. Acham que me têm encurralado com as provas falsas, murmurou Saulo, a voz baixando para um registro letal. Não sabem que ontem à noite comprei o edifício do Terraço Paulista. Não sabem que tenho o dossiê completo da fraude original que minha esposa pagou para ocultar. E o mais importante, não sabem que acabaram de transformar um empresário em um carrasco. Sacou o telefone e discou um número de alta prioridade. Promotora, fala Saulo Barbosa. Sim, ele mesmo. Tenho um pacote de provas que envolve lavagem de dinheiro, extorsão agravada e tentativa de homicídio. Quero os mandados de prisão prontos em 1 hora. Não me importa a quem o senhor precise acordar. Se o juiz não assinar, eu mesmo comprarei o cartório. Saulo voltou à entrada da UTI neonatal antes de partir. Através do vidro, viu a pequena incubadora onde seu filho, um diminuto ser conectado a fios, lutava por cada bocada de ar. O menino tinha as mesmas feições fortes do pai e a resistência inquebrantável da mãe. Resiste, pequeno, sussurrou Saulo contra o vidro. Seu pai vai limpar o mundo para que você e sua mãe nunca mais tenham medo. Minutos depois, 3 SUVs blindados pretos saíram do hospital em alta velocidade. Saulo ia no banco traseiro, revisando um tablet com os últimos movimentos bancários de seus inimigos. Cláudio e Charles haviam cometido um erro fatal. Subestimar o amor de um homem que não tem nada a perder porque já recuperou tudo. A operação foi rápida e silenciosa. Enquanto o sol terminava de nascer, os veículos de Saulo e 2 viaturas da Polícia Federal interceptaram os ex-sócios no estacionamento privado do clube. Cláudio, gordo e arrogante, largou o copo de uísque ao ver Saulo descer do veículo. Charles tentou correr,
mas Santos o derrubou no asfalto antes que desse 3 passos. Saulo se aproximou de Cláudio, que tremia como uma folha. Cláudio, isso é um mal-entendido. Podemos negociar, gaguejou ele. Saulo não disse uma palavra. Deu-lhe um golpe seco no estômago que o deixou sem ar e depois se inclinou sussurrando-lhe ao ouvido. Inês Souza manda lembranças do hospital. Ela sobreviveu. E agora vocês vão querer nunca ter nascido. Não vão para uma cela de luxo, Cláudio. Vão para a ala geral, onde os presos sabem muito bem o que acontece com quem toca numa mulher grávida. Enquanto a polícia os levava algemados, Saulo viu seus impérios de papel desmoronando. Havia recuperado as provas, havia destruído seus inimigos e, pela primeira vez em 9 meses, podia respirar sem sentir cinzas nos pulmões. 3 meses depois. A mansão Barbosa, em Alphaville, já não era o mausoléu frio e silencioso de antes. O jardim estava cheio de flores frescas e o ar vibrava com uma energia nova. Na varanda, sob a sombra de um grande ipê, Inês estava sentada numa cadeira de balanço de vime. Usava um vestido de seda branca que realçava sua beleza recuperada, embora suas mãos ainda conservassem pequenas cicatrizes, marcas que ela se recusava a apagar com cirurgia a laser, porque diziam que ela era uma sobrevivente. Em seus braços dormia Saulo filho. O bebê, que havia passado 6 semanas na incubadora, estava agora forte e saudável, com umas bochechas rosadas que eram o centro do universo de seus pais. Saulo saiu para a varanda, tirando o paletó do terno. Aproximou-se por trás e beijou a coroa da cabeça de sua esposa. Depois acariciou com o dedo indicador a mãozinha do bebê. "Como estão meus tesouros?" perguntou Saulo, a voz cheia de uma ternura que ninguém no mundo dos negócios acreditaria possível. "Estamos bem, Saulo", respondeu Inês com um sorriso radiante. "Dona Fátima ligou há pouco. Diz que a reforma do novo restaurante está indo às 1000 maravilhas. Os funcionários mal acreditam que agora são sócios do negócio." Saulo se sentou ao lado dela. Após a tempestade, sua primeira ação havia sido fechar o Terraço Paulista, demitir Luiz com um processo que o deixou na rua e reinaugurá-lo sob o nome O Milagre de Inês, entregando a gestão e parte das ações a Dona Fátima e aos antigos companheiros de sua esposa que a haviam ajudado quando ela não tinha nada. "É o mínimo que eu podia fazer", disse Saulo tomando a mão de Inês. "Mas nada disso compensa o que você passou. Às vezes acordo de madrugada e ainda te vejo naquele beco, naquele uniforme laranja." Inês colocou uma mão em sua face, interrompendo suas palavras. "Aquele uniforme laranja ficou no passado, Saulo. Foi o preço que paguei para que hoje estejamos aqui. Não o veja como uma humilhação. Olha-o como nossa armadura. Me ensinou que sou mais forte do que eu achava. E me ensinou que você valia cada gota de suor." Saulo a atraiu para si, abraçando-a a ela e ao bebê num círculo protetor. O homem de aço havia aprendido que o verdadeiro poder não residia nas contas bancárias, nem nos edifícios de 40 andares, mas na capacidade de sacrificar-se pelo que se ama. "Te prometo", sussurrou Saulo, olhando o horizonte da cidade, que uma vez quis conquistar e que agora simplesmente habitava em paz, "que o resto da minha vida será para servir a você e ao nosso filho. Nunca mais estará sozinha. Nunca mais haverá segredos." Inês apoiou a cabeça no ombro do marido. O sol da tarde banhava a cena com uma luz dourada. A história, que começou com um divórcio fingido, uma traição inventada e um uniforme de limpeza humilhante, terminava ali, com a vitória do amor sobre a ambição. Saulo Barbosa, o magnata que tinha tudo, finalmente compreendeu que só foi verdadeiramente rico no dia em que encontrou sua esposa limpando mesas na escuridão, porque naquele dia seu coração voltou a bater. A justiça estava feita. Os inimigos estavam atrás das grades. A família estava unida. O fantasma do uniforme laranja finalmente podia descansar em paz. Fim. Saulo demorou 9 meses para descobrir a verdade. 9 meses odiando a mulher que estava se sacrificando por ele. Você conseguiria perdoar alguém assim? Comenta aqui embaixo com sim ou não e explica o motivo. Os comentários mais honestos a gente responde.
E me diz de qual estado você está assistindo isso agora, porque essa história divide opiniões diferentes dependendo da região do Brasil. Nordestino pensa de um jeito, gaúcho pensa de outro. Vamos ver quem tem razão. Saqué hora, uno tiene que sacar hora y no me acuerdo a qué hora tenía que ir. Honestamente no me acuerdo. Eso es pero a qué costo. Ya me quería yo creo. Como si es que soy otro. Afuera se ve bien y adentro roto. Tiro un fuego con el video. No lo niego, pero no han visto ni lo feo. Yo trato de matarlo, pero estos ojos de vampiro que en el pecho ya no hay nada. Ya no siento nada. Yo me miro. No quiero volver a la U. Tengo clase el martes. Tengo clase como una vez a la semana. Y aún así no quiero ir, chiquillo, qué horror. Voy a meterme aquí todos los días a jugar Minecraft. Odio a los humanos. No me convences. No, pero son los ramos que me sobraron. Entonces los tengo que dar ahí. Ahora sobre el foro. Literal. Yo me miro con estos ojos de vampiro. Mañana quiero aprender de nuevo con el Minecraft. No sé qué opinan. Pero no tan... Capaz prendo igual de no igual de temprano, pero sí temprano porque tengo clase el martes. Entonces yo generalmente no aprendía los lunes para ir temprano a clase los martes. Pero si apago temprano, puedo ir a clases tranquilas. Si no, como tengo dos clases, no me mandan tarea para la casa, por así decirlo. Entonces igual podría aprender como tipo 6, ¿les tinca? Como de 6 a 9, 8 por ahí. Para después poder ir a acostarme. Me convertí en un monstruo. Consigo lo que quiero. Pero qué cosa. Ya no siento nada. ¿Cómo domestico a esos monos? Yo sé que se pueden domesticar. Uy, es la mea casa. Yo creo que le voy a estorbar. Debería moverme nomás. Tiene la media casa ahí. Un caballo marino. Aparte aquí... Alex. ¿Te va a comer? ¡Ay, mi barco! Lo recojo ya, era. Debería saludar. Me dio vergüenza. Es que me da vergüenza, entiéndeme. Ya voy a dejarlo aquí para que no me dé vergüenza saludar a nadie, ¿ok? Tengo que ser una chica más... Pero es que me dio vergüenza. Más encima justo estaba mirando para atrás, no me alcanzaba a ver. Au. Uy, estoy a medio corazón, mamita. ¿Mi casa dónde está? Aquí. ¿Viste? Está como demasiado cerca de ellos, de todo el mundo. Entonces siento que va a estorbar un poco. Debería moverme. Porque yo igual tampoco quiero que mi casa sea como chiquitita. Entonces... ahí se me complica un poco el sueño americano. ¡Ah, por fin una mochila! ¡Qué horror!
Sí, no, chiquillos, nosotros estamos sobrados de comida, lo único que nos falta es, oye, pero esta mochila colchanesca, por no decir de otra manera, ¿cómo la mejoro? La voy a mejorar al tiro porque... Ahí sí, pues. Ya estamos bastante mejor con el tema del espacio. Nos llevamos estas cosas y nos vamos de aquí. Y comemos también. O bueno, ella quería ración. Por fin, chiquillos, no puedo creerlo. Costó una banda. Oh. Ya no vamos a hacer mala onda, fue un regalo. Ay, eso creció. Al final del día fue un regalo. Otro nos pone mochila, déjame. Déjame. No, no, acabo de aparecer. No, no quiero, ya almorcé, no. Bueno. Ya miren, entonces una cafetería mística por aquí estaría exótica. ¿Qué opinan? Es que a mí ese... ¿Y este aldeano de remil cojones que es acá? Me gustaría que no se me escuchara el teclado. No sé. Estoy analizando ambiente, viendo, porque igual me gustaría como tener mis cultivos y cosas así, entonces no quiero que sea como tan cerca de la casa de otras personas. Así que igual me gustaría alejarme un poquito. Bacán de stream, copia de la... Con Nata, de nuevo medio hipo. Vale, especial. Perdón. Yo creo que está bien aquí. Vale, especial de los 300 seguidores. No puedo dejar. Mira, aquí está la media cueva. Entonces podríamos ponernos... Es que a mí honestamente me gusta por acá. Aquí, mamita, hola. Pero esto debe estar más explorado. Entonces... ¿Ustedes creen que esto está cerca del spawn? ¿Ustedes consideran esto cerca del spawn? Yo creo que está bien. ¿O no? No, pues. Papá, escuché una voz. ¿Y hola? Hola. ¿Qué puedo con el hijo? Aquí. Buenas. Yo, hola, vengo
¿No te muevas? Ok. Bueno. A ver. Nah, increíble. La voy a